Boa noite a todos. Boa noite. Que a suavidade e a doçura daquele quem é o divino, daquele quem é o celeste amigo, daquele quem é o anjo tutelar das nossas vidas, Jesus, prossiga a acolher a todos nós. Desde já, agradecemos ao convite carinhoso, a oportunidade de estarmos aqui nesta oficina, nesse hospital, nessa escola de bênçãos do Cristo, pela primeira vez, nos dando essa honrosa oportunidade de falarmos, de refletirmos, de conversarmos um pouco em torno desse verdadeiro mar de águas profundas de amor, de verdade e de consolação, que é a mensagem libertadora do Cristo. Daquele que não somente nos ofereceu a verdade, daquele que não tão somente nos ensinou sobre a verdade, mas ele se fez a própria verdade, para que não mais tivéssemos dúvida, para que uma vez experimentado desta verdade do Evangelho, nós teríamos a nossa alma liberta da ignorância, dos erros, iluminado por essa luz poderosa que é a verdade. Nós já seríamos capazes de discernir por nós mesmos o certo do errado, o joio do trigo, a treva da luz. Porque foi o Mestre quem disse: buscais a verdade e a verdade nos libertaria. E toda vez que fazemos essa imersão espiritual no Evangelho, nas palavras do Cristo, é um pouco desta liberdade espiritual que nós estamos conquistando, saindo da ignorância, saindo da escuridão e alcançando a luz, alcançando a espiritualidade, alcançando a nossa plenitude, caminhando com mais acerto, caminhando com mais segurança. É todo esse propósito do Cristo. Ele veio ao mundo como a própria verdade, ser o caminho de acesso ao nosso Pai. Ele nos ensinaria que seria o caminho, a verdade e a vida. E ninguém acessaria o Criador, ninguém alcançaria o reino de paz, ninguém acessaria o divino que há dentro de nós, se não for por Ele. Então, ter o Evangelho como a luz da verdade das nossas vidas é caminhar para o Pai, e Ele esse intermédio. E na noite de hoje, trazendo fragmentos desta verdade, desse Evangelho de luz, nós escolhemos refletir diante de uma temática em que nós intitulamos Jesus, o terapeuta e a terapêutica. Esses dois aspectos de suma importância, que tamanha grandiosidade de um e da outra temática, não temos como deslumbrar da primeira sem não falarmos da segunda. Tamanha grandiosidade que é o Cristo como terapeuta, e mais grandioso ainda a terapêutica proposta por Ele. Então era desse aspecto que nós queríamos apresentar uma proposta mais complexa, uma proposta mais profunda e digo até ousada. Porque ao longo dos anos,
Muitos de nós temos aprendido que Jesus é tão somente um curador de corpos, ou um milagreiro de uma época, ou que as suas curas tão somente hoje se transformaram em contos de uma determinada época. Ou como temos aprendido em outras escolas religiosas, que Jesus é tão somente um líder religioso, um símbolo de uma religião, de moralidade. Mas não é desse aspecto que nós queremos refletir Jesus. Nós gostaríamos de refletir de Jesus como um terapeuta profundo de vidas, como um médico de almas. E foi depois de um demorado estudo, de uma grande psicoterapeuta, uma das maiores da atualidade, que ela, analisando a vida do mestre, analisando as suas parábolas, analisando os seus sermões, analisando principalmente a sua vida, a doutora Anna Rolf, depois de analisar tudo pelas lentes da medicina, pelas lentes da ciência humana, ela teve a oportunidade de dizer que, sem dúvida, Jesus é o maior terapeuta da humanidade. Porque ninguém, segundo ela, ele conseguia com tanta facilidade penetrar o íntimo dos conflitos humanos e os libertar. Mas o que mais impactou a doutora Anna Rolf, e ela vai registrar isso numa obra extraordinária titulada Jesus, o Terapeuta, não foi, como ela vai dizer, não foi tão somente os toques curadores do Mestre, não foram as suas curas, mas o principal era a vida do Cristo. Como esse homem vivia, como ele conduzia aos miseráveis, como ele se entregava aos aflitos do mundo, como ele falava, as coisas que ele falava, a tal ponto, vai dizer a doutora Anna Rolf, e isso é a excelência do médico, ele era a própria terapêutica. A sua vida era a própria terapêutica. Seria o mesmo de nós estarmos diante de Jesus, nós não sabíamos quando era o médico, quando era o remédio. Quando estávamos diante de um terapeuta, ou quando já estávamos vivenciando a terapêutica. Todos os seus ensinamentos, todas as suas lições, todos os seus exemplos, era a proposta terapêutica de cura real das nossas vidas. Jesus era como um imã poderosíssimo. Não tinha um lugar que ele não passava, que ele não estava rodeado de sofredores de todos os cantos do mundo. Que, segundo a benfeitora Amélia Rodrigues, estar diante dele era estar inundado de uma paz, mesmo que não quisesse sentir, mesmo que não simpatizasse com ele, era inundado de uma paz incomum. A doçura da sua voz, a melodia das suas palavras iam caindo como bálsamo nas feridas daqueles que dele se aproximavam, iam tendo suas dores amenizadas. E nós lembrávamos de um grande terapeuta da humanidade, Carl Gustav Jung, que dizia aos seus discípulos:
quando forem atender a alguém, domine todas as técnicas, domine todas as teorias, mas quando for falar com uma alma, seja apenas uma outra alma. E era assim que Jesus acolhia como ninguém os miseráveis, de alma para alma. Porque não era para corpos que Jesus estava falando, era para espíritos imortais, e ali estavam naquela multidão espíritos da qual Jesus conseguia desnudar-nos do fardamento físico as causas principais das nossas misérias, das nossas doenças, das nossas aflições. Jesus sabia o prognóstico de cada um ali, ele tinha a ficha de cada um, e ele sabia das consequências que cada um estava enfrentando devido aos seus atos. Porque com Jesus a dor vai ganhando uma dimensão muito mais sublime, uma dimensão muito mais ampla do que aquela acanhada que nós ainda acreditamos ser ela uma vilã, ser ela um castigo divino, ser ela uma punição eterna, que nunca vamos livrar daquilo que nos dói tanto hoje. Então, Jesus era a própria terapeuta, como vai dizer a doutora Ana. E nós vamos encontrar isso na sua terapêutica, que é todo o seu evangelho. Porque a maior cura espiritual diante das 30, mais ou menos, que Jesus realizou, que foram registradas, que teve mais, mas as que foram registradas, a maior ele ainda está tentando fazer, que é a libertação da nossa alma, através dos seus ensinamentos, através da vivência, do remédio que ele nos ofereceu, que é o seu evangelho, a proposta profilática, aquela que realmente nos traz a verdadeira saúde, que é, como vai nos dizer Emmanuel, a harmonia da nossa alma. Não é a ausência de doença. A doença, ela ainda faz parte dos cardápios do mundo. Ela é um sinal de alerta para o caminheiro, que ele deve parar, que ele está seguindo o caminho equivocado. Ela é uma disciplinadora, ela é uma educadora das nossas almas, o espírito que errou o caminho. E com Jesus essa dor vai ganhando dimensão maior, porque ele não limita a uma única existência. A maioria daqueles espíritos traziam as marcas dos seus sofrimentos perispiríticos de outras existências, e que agora nada mais eram que somatizações no corpo físico. E ele dizia: bem-aventurados aflitos, bem-aventurados que sofrem, bem-aventurados que choram, porque de vocês é o reino dos céus. Ou seja, a doença de hoje era a cura real do espírito, era a oportunidade, através das portas benditas da reencarnação, do espírito comprometido com o seu passado, com o erro, com o equívoco, de se redimir com as leis divinas, que não estão fora, que estão dentro, como diz o espírito Allan Kardec, dentro da sua consciência. Antes de lesarmos alguém, nós já lesamos a nós mesmos. Nós já quebramos essa lei de harmonia que Jesus vai ensinando com tanta doçura, que é o amor que liberta, que é a prática do bem, e que não é como muitos acreditavam, que seria a força do ouro, que seria a força do poder, que seria a força da violência. E ele vai dizer isso numa das propostas terapêuticas, no Sermão da Montanha. Se nós praticássemos o Sermão da Montanha, nós já estaríamos libertados
quantas aflições da nossa alma. Sabe por quê? Ali está a maior proposta de imersão espiritual do que a humanidade se permitisse. Ninguém com tanta beleza, com tanta grandiosidade, conseguiu sintetizar, trazer um néctar da mensagem de libertação do Evangelho, como o próprio mestre de Nazaré o fez, quando ele dizia: bem-aventurados simples, bem-aventurados justos, bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados os mansos e pacíficos, bem-aventurados que choram. Sabe por quê, meus irmãos? Ele estava nos convidando a nos desarmarmos as bombas atômicas que nós trazemos dentro de nós, que nós vamos aprender na doutrina espírita, que o pensamento não é abstrato, que o pensamento, o sentimento, ele é uma força eletromagnética que alcança o alvo, respeitando a nossa vontade, através dessa grande imensidão cósmica. E ele leva as cargas positivas ou negativas de acordo com o que nós alimentamos dentro do coração. E nós só pode ser humilde, nós só consegue ser simples, nós só consegue ser pacífico, nós só consegue ser justo, nós só consegue acalmar o nosso desespero para entender o recado da dor, quando a gente vence dois monstros, que é o Pai gerador de tudo que ainda nos faz adoecer, que é o nosso orgulho e que é o nosso egocentrismo. Se nós fôssemos falar que hoje os filhos deles, nós ficaríamos aqui a madrugada inteira falando deles. No Sermão do Monte é um convite a desarmarmos essas bombas atômicas do ódio, da mágoa, do ressentimento, da calúnia, da inveja, da maledicência, porque são esses sentimentos, sim, que nos trazem a doença, que antes adoece o espírito, depois vamos a transmitindo para o corpo fisiológico. E a terapêutica de Jesus, nós falávamos no início, não se limita à cura de corpos, porque não adianta, dizia o mestre, curar um corpo ali, se ele vai adoecer no outro. Das curas de Jesus, várias ele falava: tome-te a tua maca. Depois de curar o paciente, toma-te a tua maca, porque ele sabia que o paciente ia enfermar em outros lugares. Mas uma era crucial: depois de fazer o processo de cura, de alívio, de conduzir aquele processo de autocura, porque Jesus não curava ninguém, não vamos explicar isso, embora muitos que foram curados por ele falavam que foram curados por ele, mas ele vai falar por quê, nós vamos entender. Ele dizia, eu levo bem nos olhos do paciente, com tanta ternura, e falava assim: vai e não tornes mais a pecar. Não torne mais a pecar, para que o pior não te aconteça. Ou seja, retome o teu caminho, retome o teu alvo, siga as leis da sua consciência, as leis divinas dentro de si. Não a violente, para que algo pior não te aconteça. Ou seja, a dor não é criação divina para nos punir. A dor, como vai nos dizer o Chico, é criação da nossa ignorância, é criação da nossa teimosia, ainda é necessária para o nosso aprendizado. Porque se não fosse a dor, se ela não fosse o sistema de defesa natural do nosso organismo físico, eu encostaria meu braço no fogo e ele queimaria. Mas graças a esse mecanismo eu tiro.
instintivo. Essa é a finalidade da dor. Então Jesus, sabendo que nós somos filhos da nossa própria obra, como Ele mesmo nos fala, a cada um segundo as suas obras. E quando lá no livro dos Espíritos Kardec pergunta aos Espíritos se a lei divina é a mesma lei natural. E os Espíritos dizem que sim. É como se estivesse perguntando assim: a mesma lei que protege, que intervém nos vermes, nas entranhas da terra, é a mesma lei que coordena os mundos, que coordena os espíritos sublimes e tudo que existe no universo? Era a mesma coisa que perguntar isso. Os espíritos vão responder que sim, são as mesmas. A única e verdadeira para a felicidade dos homens. A única e verdadeira para a felicidade dos homens. Aí ponto. Aí eles respondem, para a gente chegar onde a gente quer. Os homens são felizes quando delas se afastam. Quando a gente é o alvo. Porque o perdão aqui, nós não estamos olhando pelo olhar teológico. O perdão sem intenção. O perdão, esse erro como algo imperdoável, como algo que a gente nunca mais vai libertar. Mas da tradução da palavra não torne-se a pecar, de pecado, é não errar mais o alvo. Então Jesus orientava: vai, não tornes a errar novamente, para que algo pior não te aconteça. Era a profilaxia, nos convidando a ter uma vivência mais harmônica. E a terapêutica? A terapêutica era a vivência que ele estava ensinando. O perdão das ofensas, a tolerância um para com os outros, a libertação das maledicências que nunca estavam fora, e Jesus sempre mostrou isso para nós, porque nós temos uma dificuldade tão grande, nós sempre acreditamos que as coisas estão fora, mas muito pouco nós viajamos para dentro. E a proposta do Cristo é a todo tempo nós viajar para dentro de nós, ter esse relacionamento íntimo com Jesus, com esse médico de almas, ter o Evangelho como a rota da nossa vida, meus irmãos, é fazer essa imersão profunda. É íntima, não é dos outros, é minha. É a minha melhora, é o meu melhor, como diria o Evangelho em outras palavras. Reconhecerás se o verdadeiro espírita ou o verdadeiro cristão, que um é a mesma coisa, pelos esforços que ele faz para domar as suas más inclinações. Ser hoje melhor do que eu fui ontem, e amanhã melhor do que eu fui hoje, e reconheço pela sua transformação moral, pela vivência. Só tem efeito se nós tomar, senão nós vamos repetindo o ciclo. E nós não vamos entendendo a essência do que é Jesus. Ele é muito além das suas curas, e muito além de corpos. Ele estava resgatando almas. Ele estava mostrando para nós o que nos adoecia, que nos enfermava. Poderíamos analisar várias curas do Cristo aqui, mas quando ele vai a Jericó atender um cego conhecido por Bartimeu, ele não vai lá para tirar a cegueira de Bartimeu, não, a cegueira fisiológica, não. Ele vai com um intuito muito mais profundo, de resgatar um espírito que há séculos havia se aprisionado na ignorância e na maldade, no erro, que hoje estava ali confabulado no seu processo expiatório de resgate, e ele estava falindo novamente, porque ele houvera se rendido ao desespero, à descrença, à revolta, se tornara um mendigo que não acreditava mais ter forças para se autolibertar daquilo. Ele acreditava ser a cegueira, ele não aproveitou a lição que a enfermidade estava lhe dando.
ele estava falido novamente. E Jesus vai resgatar essa alma. E todas as curas de Jesus são rodeadas de símbolos, porque nós temos mania, nós temos um grande erro, quando nós vamos estudando parábola, quando nós vamos estudar as passagens do Cristo, o maior erro nosso, segundo os maiores estudiosos do Evangelho, Haroldo Dutra, Severino Celestino, e tantos outros ali, eles falam que o nosso erro é o seguinte: nós não nos colocarmos no texto, nós não incorporar os personagens ali narrados, nas parábolas, nas curas. Sabe por quê? Porque cada cura ali está falando de nós. Não está falando de cegueira física. Está falando tipo assim, quando eu vou analisar Bartimeu, aonde está a minha cegueira? Aonde está a minha cegueira? Será que ela está no campo da convivência social? Será que ela está no campo da convivência conjugal, sentimental? Será que a minha cegueira está nas minhas emoções, nos meus sentimentos? Aonde está a minha paralisia? Aonde está? Então Jesus se apresenta ao servo Bartimeu, devolve-lhe a luz, mas antes resgata a sua alma, porque Jesus fala para ele: levante. Ele pergunta três coisas que, se tivéssemos tempos aqui, daria um seminário. Mas vamos sintetizar aqui para a gente já terminar a nossa fala, a nossa reflexão. Ele pergunta primeiro: o que queres que eu te faça? Uma pergunta um pouco ingênua, né? Se fôssemos analisar ao pé da letra. Olha como tudo que a gente vai analisar ao pé da letra do Cristo perde a essência. Nosso querido Haroldo Dutra fala que é o mesmo que nós descascar uma banana, em vez da gente comer a banana, a gente come a casca. A gente perde a essência quando nós levamos em conta o contexto, o histórico, o costume da época. Tudo isso aí está cheio de símbolos, trazendo ensinamentos profundos. Então, quando Jesus fala: o que queres que eu te faça? Estranho, né? O médico perguntar para o doente: o que quer que ele te faça? Claro que quer que volta a luz. Mas Jesus sabia profundamente o histórico de revolta, de descrença, de desespero, de má vontade, de falta de fé, que já atormenta quando muitas vezes o desespero chega na nossa vida. Então é necessário ele despertar, ele fazer uma imersão, ele fazia o paciente viajar dentro das suas potencialidades e falar: eu quero que me cures. Era necessário um mínimo de vontade, de querer. E a partir do Jesus despertava esse querer, ele já partia para outra pergunta, porque as duas caminham juntas, as duas forças da alma. Uma é a vontade, e agora era necessário acreditar. Não bastava ter vontade sem ter fé, era necessário agora acreditar. Essa potencialidade que todo tempo Jesus nos mostra, que ela é o suporte da nossa alma, que é com ela que nós movemos os montes. Mas essa fé lúcida, essa fé raciocinada, essa fé operativa, essa fé que movimenta, essa fé que busca. Então Jesus perguntava: e tu crês? Sim, eu creio, que me cures, me alivie, me liberte. Então o paciente agora despertando a vontade e a confiança no terapeuta e da terapêutica, porque quando nós não confiamos, meus irmãos, no médico, no medicamento, no tratamento, muito pouco pode ser feito por nós, porque nós bloqueamos essas potencialidades de cura que está dentro de nós. E agora nós vamos entender que não era Jesus que curava, nem o médico. Cura, no termo, ele é o intermédio da cura. Ele estimula a cura quando ele acolhe, quando ele fala, quando ele orienta, quando ele consola, quando ele potencializa essas forças no seu paciente, o seu paciente se autocura. Então Jesus falava: levante-te e ande.
erga-te. Ele nunca ia lá e levantava o paciente, porque era necessário movimentar as próprias forças, era necessário buscar. Ajuda-te a ti mesmo, que os céus te ajudará. Bateis e vos abrirá, pedis e obtereis, buscais e achará, porque quem pede recebe, quem busca acha, e quem bate a porta abrir-se-á. Ou seja, é necessário um movimento da nossa alma, é necessário nós querer o mínimo e acreditar. E não foram poucas vezes que ele falava: a tua fé te curou, a tua fé te curou. As potencialidades fizeram para que nós nos curássemos. Não adianta a gente adentrar na Câmara de Paz, por exemplo, que é uma terapêutica que está disponível para nós recuperar, se nós não confiarmos na espiritualidade, se nós não nos prepararmos o nosso mental, o mínimo, para que essas energias adentrem nosso corpo físico, perispírito, e ali nos alivie, nos traga, se possível, a cura, ou faça o complemento da terapêutica médica, que as duas caminham junto. Nós ficamos refratários, nós bloqueamos. E há hoje os estudos da espiritualidade e saúde, que não é religião, é religiosidade, não importa o rótulo que a pessoa professa sua fé, já está comprovado. O poder da oração, o poder da fé, o poder da vontade, agindo sobre as células doentes, agindo sobre o processo de cura. Então, aqueles pacientes que buscam trabalhar no bem, que exercitam na caridade, que perdoam, que oram, que vibram, que buscam aliviar suas dores, que têm algo a que se agarrar, segundo os terapeutas médicos, segundo os terapeutas espiritualistas, já está comprovado pelas ciências médicas que curam mais rápido, se libertam mais rápido do que aqueles que não acreditam em nada. Ou aqueles que irão terminar com uma doença grave, passam por elas como verdadeiros heróis, transformam a vida para nós, como nós vimos direto. Como diria Décio Deolino Júnior, o médico da Associação Médica Espírita Brasileira, discípulo da doutora Marlene Nobre, que não é num dos congressos, numa conversa que ele teve com Haroldo Dutra, ele falava: meu irmão, nesses anos meus de estudo do espiritismo, de estudo de medicina convencional, de estudo da espiritualidade humana, uma coisa que mais me comove foram tantos pacientes meus, ele que era cancerologista, especializado em câncer de estômago, cirurgião, quantos pacientes meus eu perdi e perco por dia, mas uma coisa me alegra: eu sei que eles já não estão mais doentes. Eles não estão mais doentes. Mas outra coisa me entristece: quantos são os que eu dou alta aqui, estão curados no corpo, faz os exames, não tem mais calor, não tem mais nada, mas eu sei, Haroldo, que eles voltarão daqui 5, daqui 10 anos, eles voltarão com câncer em outro lugar. Sabe por quê? Eles ainda não curaram. De qual cura nós estamos falando? Da alma ou do corpo? É essa que Jesus veio nos ensinar. Mas enquanto nós não alcançamos essa cura em plenitude, que é um desafio que nós estamos caminhando, que seria o reino do céu já dentro de nós estamos construindo paulatinamente. Os terapeutas médicos estão aí, os psiquiatras, os psicólogos, os médicos, medicamentos cada dia mais sofisticados, os tratamentos espirituais, o passe, o codificado, o evangelho da terapia, tudo para nos consolar, porque Jesus também, sabendo que seria um processo, que não seria de imediato, que seria uma caminhada que ele vem fazendo há 2000 anos, nos mostrando a luz da verdade, ele nos propõe o consolo. Porque se o médico não pode curar de imediato,
ele tem a obrigação de aliviar. Se ele não pode aliviar, ele tem a obrigação e o juramento de consolar. E Jesus sempre nos dizia: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e eu vos aliviarei. Então é com esta paz do Mestre que nós encerramos a nossa modesta reflexão dentro de um tema complexo, mas a essência é esta, de mostrar que o terapeuta é Jesus e a terapêutica é o Evangelho. Está nas nossas mãos. Muita paz, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção.